Saudações rubro-negras, flaginias! O Brasileirão parou, mas o problema do Flamengo continuam. Felipe Luiz agora foca no Mundial, mas declarações recentes na coletiva deixaram muita coisa no ar, inclusive uma fala que me preocupa demais. Nesse vídeo vamos analisar tudo com calma, com verdade, cobrança e paixão pelo Mengão. Mas antes de tudo, meu querido, deixe o seu like, se inscreva no canal, seja um Flá genial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, mais idolatrado Flamengo. O Brasileirão só volta em julho e a partir de agora o técnico Felipe Luiz focará na Copa do Mundo, algo que não estava conseguindo por causa da quantidade de jogos decisivos do Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. Vou colocar aqui, pessoal, um vídeo de uma das perguntas. Vou direto, né? Não vou ficar enrolando, não. Vamos direto aqui o que a gente quer falar com vocês, tá? Uma das perguntas na coletiva do Felipe Luiz, tá? Que me deixaram preocupado. E depois eu vou comentar. Vão ser 2 vídeos, tá? Esse agora e depois a gente comenta e depois coloca outro vídeo e depois comenta de novo, tá bom? Então vamos lá. Peraí. Boa noite, Felipe. Rodrigo Cerqueira, Grupo Globo. Passado essa primeira fase de objetivos conquistados e também o seu dia livre de folga agora na segunda-feira, não sei se você acompanhou a classificação ontem do Los Angeles. O grupo do Flamengo está confirmado para a Copa do Mundo de Clubes, com Esperance, Chelsea e Los Angeles. Se você puder fazer uma análise, como que você vai trabalhar esses dias também, porque muitos jogadores vão estar à disposição das suas respectivas seleções. E desse grupo, assim, se você já tem alguma coisa analisada, já fez algum estudo. O Chelsea é um pouco mais fácil, porque é um time europeu que todo mundo acompanha, mas principalmente do Esperance e do Los Angeles, que é o clube que agora fechou a chave ali. Obrigado. Não, sinceramente, ainda não preparei absolutamente nada do Mundial. Estava, como vocês sabem, em jogo a cada 2, 3 dias, 3, 4 dias. Não permite tempo de você olhar absolutamente nada, a não ser o adversário que vem pela frente. E nem assim, muitas vezes, dá tempo de preparar bem o jogo que vem pela frente. Então, a partir de agora, com essa data FIFA aí, começaremos a preparar esses jogos da fase de grupos, que com certeza não serão fáceis. Já temos que falar, porque existe uma certa facilidade em subestimar os adversários aqui no Brasil e no Rio de Janeiro em especial. E se os adversários estão no Mundial é porque foram campeões e porque merecem estar lá, então sabemos que vai ser complicado, mas vamos com muita força para poder fazer um grande Mundial. Boa. Então, pessoal, a gente assistiu, né, essa pergunta e o Felipe respondeu aqui, né? E o que realmente me incomodou foi a frase: existe uma facilidade de subestimar adversários, principalmente no Rio de Janeiro. Essa frase me deixou muito preocupado. Desculpa, tá, Felipe? Mas não poderia deixar passar essa sem comentar, né? Esse comentário dele que, de fato, me deixou muito preocupado. Então vamos aos fatos, então, agora, certo? O Flamengo conta, né, com uma folha salarial em torno de 30 milhões de reais, tá? Um elenco avaliado em cerca de 220 milhões de euros, cerca de 1,4 bilhão de reais. Quase 14, vou repetir, quase 14 vezes mais valioso que o todo-poderoso Central Córdoba, cujo elenco vale cerca de 16 milhões de euros, 105 milhões de reais. E tem uma folha salarial estimada em 2 milhões mensais. O Flamengo, pessoal, perdeu para esse time na Libertadores 3 pontos no Rio de Janeiro e mais 2 pontos em Santiago del Estero, na Argentina, somando 5 pontos perdidos para esse time. Agora vamos falar do Deportivo Táchira, do Chile. Beleza. A diferença salarial entre Flamengo e Deportivo Táchira
é extremamente grande, refletindo, lógico, o abismo financeiro entre os dois clubes. O clube venezuelano enfrenta uma realidade econômica muito mais limitada devido à crise da Venezuela, lá na Venezuela. Os salários médios dos jogadores giram em torno de 20 mil reais. Pessoal, 20 mil reais. Um valor muito abaixo dos padrões brasileiros e do Flamengo, principalmente. Em resumo, pessoal, o Flamengo paga, em média, pessoal, cerca de 1.200 vezes mais por jogador do que o Deportivo Táchira. Pessoal, 1.200 vezes mais, tá? Do que os jogadores do Deportivo Táchira. Um reflexo claro da diferença econômica entre o futebol brasileiro e o da Venezuela. E principalmente do Flamengo, que é o time que mais arrecada no Brasil. Essa disparidade impacta diretamente no nível técnico, né? É lógico, a estrutura e a competitividade dos clubes nas competições continentais. Isso é fato. Esse abismo financeiro permite ao Flamengo manter um elenco recheado de atletas com experiência internacional, como Gerson, Pedro, Arrascaeta e De La Cruz. Jogadores que sozinhos valem mais do que todo o elenco do Central Córdoba, com uma folha salarial de aproximadamente 30 milhões de reais. Vou repetir, 30 milhões de reais. É mais ou menos isso que a folha salarial do Flamengo. O clube tem atletas que recebem até 1,8 milhão por mês, como Bruno Henrique e Alexandro. É um elenco de altíssimo nível e com um orçamento que garante grandes contratações e manutenção de um grupo forte. Ora, seu Felipe. Ora, seu Felipe Luiz. Essa é a diferença de cobrança. Não dá para o Flamengo capinar sentado no Maracanã contra o Deportivo Táchira, tá? Cujos jogadores ganham, vou falar de novo, 1.200 vezes menos do que as estrelas do Flamengo, o que quase elimina, né? O Flamengo, um clube desse, quase elimina o Flamengo. Se não fosse o pé do Rossi no final, eliminaria o Flamengo, que nem tinha chance de se classificar nessa rodada, que ele foi o último do grupo. Ainda tem essa. E com um monte de desfalque, hein? Porque o time dele estava com um monte de desfalque. Não dá para perder 5 pontos na fase de grupos para o Central Córdoba, por exemplo. Um time muito humilde da Argentina, que tem um elenco que vale cerca de 14 vezes menos que o seu time, Felipe. Essa conversa que existe uma tendência a subestimar os adversários do Flamengo, talvez até sirva para alguns que engolem aí fácil as coisas que, se o Felipe falou, é Deus que está falando. Não é Deus que está falando, meu querido. Não é Deus que está falando. E ele erra sim. Mas aqui no canal vamos falar a verdade. Para os torcedores, existe sim um abismo técnico e financeiro entre o Flamengo e as outras equipes, não só da Libertadores, e sim do Brasileiro também. E vocês precisam saber lidar com esse favoritismo. Lidar com fazer valer. Não estou falando, não. Não estou falando aqui, tá, que tem que ganhar todos os jogos, não, que nenhum time no mundo ganha todos os jogos, não. Tá aí o City para deixar as coisas bem claras, né? Tá passando por um momento terrível. E para mim, é um dos melhores, se não for o melhor, um dos melhores times do mundo. Com certeza. Com certeza o técnico é o melhor do mundo. Certo? Não é porque o Flamengo tem tudo que vai ganhar todos, não. Mas tem que se fazer impor contra esses times mais fracos. Num clássico contra o Palmeiras, num clássico contra o Inter, tudo bem, beleza. É time grande, vamos lá. Agora, time pequeno, o Flamengo tem que dar pau, meu irmão. O Flamengo tem que dar pau. Não adianta com essa frescurinha não de falar que o time... não, tem que dar pau, cara. Tá? Tem que dar pau. Time fraco, o Flamengo tem jogadores que ganham muito dinheiro. Então tem que chegar lá e se impor e fazer o que tem que ser feito. E não ficar sofrendo no final do jogo porque não teve competência para fazer mais gols. Porque é isso que o Flamengo está deixando a desejar. Tá? Não é porque agora ganhou do Fortaleza, que tava uma draga danada, meteu 5 no Fortaleza, que tá tudo bem não, não tá tudo bem não, que no primeiro tempo fez um gol e ficou sofrendo lá para fazer o outro, depois só foi fazer no segundo tempo.
Se não faz no segundo tempo, ia levar sufoco no final, como levou do Deportivo Táchira, tá? E o que precisa ser esclarecido, tanto por você, Felipe, quanto pelos jogadores, é esses atletas do Flamengo não estarem entregando o que ganham contra esses times fracos, né? Porque parece até como é que eu posso dizer? O Flamengo tá parecendo quando você faz um ecograma, né? Ó, desce, sobe, sobe, desce, sobe, desce. Cara, não dá. Não dá. Uma hora você faz um jogo horroroso. E geralmente esses jogos horrorosos é contra time pequeno. Não tem, sabe, aquela mentalidade forte de manter o nível como se estivesse jogando com outro time grande. Ah, é difícil, porra, eles ganham muito bem para fazer isso, gente. Porque os jogadores que não aguentam a pressão de jogar no Flamengo simplesmente não deveriam ter sido contratados por esses valores. Aí é uma outra crítica, tá? Ou então, eles não estão sabendo lidar com a responsabilidade que o salário e o escudo, tá? E o escudo, tá aqui, ó, e o escudo, né, do Flamengo, tá? Exige. Seja qual for o motivo, o fato é que esse elenco não pode ter tanta dificuldade para vencer times claramente inferiores. Seja na Libertadores ou seja no Brasileirão. Como foi contra o Vasco. O Flamengo era para ter feito um monte de gol no segundo tempo, não fez. Quanto foi com o seu Internacional, que vai pegar agora na Libertadores, nas oitavas. Eu quero ver agora contra o Internacional, se o Flamengo não meter gol aqui, lá na realidade no Maracanã, eu quero ver como que vai ser no segundo tempo. Porque o Flamengo vai ter oportunidade de fazer, porque o Flamengo tem uma maneira de jogar, de abafar logo nos 15 primeiros minutos de jogo. Então eu quero ver se, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo, vamos ver se vai fazer gol. Porque se não fizer, vai ficar fora. Vai ficar para fora. Tivemos chances reais de vencer esses jogos e não vencemos. Vasco e Inter. Então, assim, por quê? Por incapacidade de definição ofensiva. Esse saldo de gols que o Flamengo ostenta é inflado pelas goleadas esporádicas e não por uma campanha equilibrada. Isso é fato, gente. Diante disso, meus queridos, temos problemas evidentes. Só não enxerga quem não quer. E acredito que o próprio Felipe Luiz sabe disso. Talvez só não queira expor os jogadores publicamente. Espero que, internamente, o discurso esteja sendo diferente. Porque no lado de cá, a cobrança existe sim. Tá? Não tem pauta positiva aqui não, meu irmão. Não tem pauta positiva não. E ela é proporcional ao investimento que o clube faz, tá? Porque eles ganham muito bem. Aí você fala, salário não entra em campo. Então, meu irmão, então vai jogar no Olaria. Não joga no Flamengo, não. Porque a cobrança sempre vai ter. E você, seu Felipe Luiz, tem que acostumar com isso. Tem que acostumar com isso, tá? Pessoal, agora eu vou colocar uma outra pergunta que foi feita na coletiva, tá? Eu tô fazendo esse vídeo aqui depois, antes eu não consegui gravar, né? A gente criou a pauta e agora a gente está gravando aqui esse vídeo, tá? Então, assim, eu trabalho, cara, não dá, às vezes não tenho como eu gravar, né? Principalmente que eu não trabalho na cidade onde eu moro, eu trabalho em outra cidade, então eu tenho que vir, cara, às vezes eu não consigo. Então, a gente está gravando esse vídeo falando do jogo e também da entrevista coletiva agora, tá? Agora aqui, vamos falar de outra pergunta que foi feita para o seu Felipe Luiz na coletiva de imprensa, tá? Sobre a condição física do Pedro. E então, vamos ao vídeo, tá? Felipe, boa noite. Natália Brasil, Damas do Esporte. Hoje você iniciou com o Bruno Henrique e o Cebolinha ali no ataque, o Pedro estava no banco. Você, em outro momento, né, falou pra gente da questão física do Pedro, que esperava que ele estivesse 100%, quando ele tivesse 100%, né, você quer contar com ele. Então, eu queria saber se hoje essa escolha já passa por opção técnica sua, mediante aquilo que você quer para o jogo, ou se ele ainda está
sem estar 100% fisicamente? Obrigada. A escolha foi pensando no que eu acreditava que era melhor para a equipe poder vencer o jogo. O que a equipe necessitava. O Pedro vinha de jogar, quis também botar jogadores mais frescos. O Cebola não jogou no outro dia, o Bruno não começou no outro dia. E acreditei que esses jogadores que entravam no campo eram os ideais para poder vencer o Fortaleza. Bom, é isso aí, né? A gente acabou de assistir aqui, né? É um pedacinho da coletiva, ele respondendo a respeito do Pedro. Em relação ao Pedro, pessoal, é aquilo que a gente, né, cara, a gente vem falando aqui no canal, a gente fala que vem falando no canal, porque como a audiência é rotativa, a gente, né, pede aí até para as pessoas reverem os vídeos anteriores nossos. É só você entrar na página aqui do Fla Genial e rever os vídeos, tá? E o próprio Felipe deixou bem claro, bicho. É o estilo de jogo que ele quer implementar, né, no Flamengo, que não favorece o Pedro. É simples assim. O Felipe propõe um modelo baseado em pressão alta, com participação máxima dos atacantes na marcação, principalmente na pressão pós-perda. E o Pedro, apesar de estar... Cara, ele está se esforçando pra caramba, tá? Tá correndo pra caramba pra cumprir essa função. Mas só que ele não tem essa característica como ponto forte dele. Ele não é um jogador de intensidade física. Se ficar trombando com o zagueiro e correndo atrás do lateral, bicho, esquece, não é o Pedro. Ele é técnico, inteligente, letal na área e precisa que o time jogue para ele. É assim que funciona. É assim que funciona para você ter o Pedro em campo. O time tem que jogar para ele. Lembra quando ele estava com o Tite, o time jogava para ele, fazendo gol para caramba depois que ele saiu também? O que aconteceu? O time caiu para baixo. Tem isso também. Então, assim, não estou falando que é certo ou que é errado, mas só que, assim, o Pedro não encaixa no estilo de jogo do Felipe Luiz, filho. Ele vai ter que mudar a maneira de jogar. Simples assim. E por isso, acredito que se o Felipe quiser o Pedro em campo, vai ter que mudar a forma, gente. Vai ter que mudar a forma de jogar. Caso contrário, o Pedro vai ser, sim, banco do Bruno Henrique, que é menos jogador que ele, na minha opinião, sim, para finalização, para centroavante. Estou falando de lado de campo, estou falando na função de centroavante. Vai perder para o Bruno Henrique, vai perder até para o Plata, né? E vai ficar no banco. Aí vocês vão me perguntar, Marcião, você concorda com isso? E eu vou responder, não. Mas também sei que é difícil encaixar o Pedro com o Arrascaeta ao mesmo tempo no time. Tem essa outra parte também. No fim das contas, quem está ocupando o espaço do Pedro no esquema que o Bruno, que é o Arrascaeta. Deu para entender? Vou repetir. No fim das contas, quem está ocupando o espaço do Pedro no esquema não é o Bruno, é o Arrascaeta. Aí, Marcelo, aí você vai ver, Marcelo, mas o Pedro é centroavante e o Arrasca é meia. Sim, eu vou responder, eu sei. Mas não é uma questão de função, e sim de número de jogadores que conseguem executar o que o treinador pede. O esquema do Felipe exige quase todo mundo pressionando com intensidade. E com Pedro e Arrascaeta juntos, jogando juntos, o time ficaria sem 2 jogadores sem essa característica de marcação alta. Isso compromete a proposta tática. Por isso, a tendência é que eles raramente joguem juntos, a não ser que o Felipe mude a maneira de jogar agora que terá mais tempo para treinar. Esse tempo aí da data FIFA e do Mundial, talvez ele possa introduzir um outro esquema de jogo, porque, pelo que ele disse na entrevista também, ele só não tem tempo de treinar. Então, ele quer que o time repita essas movimentações, vamos dizer assim, para que não errem as movimentações, para que fique automática essas movimentações. Então, assim, porque ele não tem tempo de treinar outra coisa. Talvez, com esse tempo, ele possa introduzir o Pedro e um outro esquema do time jogar, tá? Acho difícil ele querer mudar agora, no meio do ano, né? Colocar uma outra coisa, mas é a função dele, né? E é fundamental que um time consiga jogar de várias formas diferentes, porque os times que a gente joga contra os adversários são diferentes, não jogam do mesmo jeito. Então,
a gente tem que também ter mais diversidade, né? Essa palavra tá tão assim, né? Diversidade, né? Então, vamos falar aqui, a diversidade, né? De se jogar de maneiras diferentes, né? Mas vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, porque se o time continuar pecando nas finalizações, também tem essa. E convenhamos, fora as goleadas, o Flamengo tem perdido muitos gols, né? A pressão por mudança vai aumentar. E aí o Felipe pode ter que rever esse esquema. Aí vai ser forçado, né? A mudar. E longe da gente aqui do canal está pedindo, pessoal, outra coisa, eu vou deixar bem claro aqui, tá? Falar aqui no microfone aqui, bem alto aqui. Longe do canal está pedindo a saída do Felipe Luiz. Vou repetir, tá? Longe, muito longe, tá? Pelo contrário, ele tem que continuar. E é promissor, tem um futuro brilhante como treinador, mas aqui, pessoal, aqui a gente vai criticar sim. Quando achar que tem algo errado, vai argumentar sim, porque no compromisso, né? O nosso compromisso aqui é com o Flamengo. Não é com técnico, não é com jogador, não é com dirigente, não é com raio que parta. É com o Flamengo. Entendeu? Não preciso fazer média com ninguém, não devo nada a ninguém. Então, meu irmão, aqui é pau. Se tiver que criticar, a gente vai criticar. Nada de pauta positiva. Flamengo não tem. O Mauro César falou isso, gente. E é verdade. Flamengo não pode ter pauta positiva, meu irmão. Se ele quer ser o Real Madrid das Américas, ele tem que aceitar as críticas, e as críticas vão vir por tudo. O mínimo de erro que acontecer vai ser criticado. Por que o técnico do Real Madrid, que hoje é técnico, né, da seleção brasileira, né, tá aqui? Porque lá um time não pode ficar, o Real Madrid, por exemplo, não pode ficar um ano sem ganhar nada. Coisa que aconteceu com o Flamengo em 2023. Não pode ficar sem ganhar nada. Então, cabeças vão rolar. E é assim que funciona. Quer ser Real Madrid das Américas? Vai ser criticado sim. E vai ser criticado muito, porque não é porque ganhou de goleada que a gente vai ficar passando a mão aqui, não. Foi ótimo jogo. O Flamengo fez, tudo certinho, lindo e maravilhoso. Mas é um jogo. E não é jogo decisivo, não. É jogo do Brasileiro. 11ª rodada do Brasileiro. Um jogo. Outro jogo contra o Juventude, outro jogo contra o Corinthians. Foi as 3 goleadas que a gente vê no Brasileirão aí. Tá? Então, assim, se juntar as 3 goleadas, é o saldo que o Flamengo tem aí. Os outros jogos foi por placares mínimos. E com pressão no final de jogo. Entendeu? Precisamos identificar e corrigir as deficiências. É assim que um clube grande se mantém no topo. Tá? É assim que um clube grande se mantém no topo. Pessoal, bem, vamos ficando por aqui. Créditos GE, lance, coluna do Fla, site 90 Minutos, UOL, Bola VIP, Mundo Bola. Obrigado! Obrigado por flamengar comigo e não se esqueça, antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal. Seja um Fla genial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, o mais idolatrado Flamengo, que lembrem, o único rubro-negro que existe é o Flamengo, o resto é tudo vermelho e preto, que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações, Boa noite, Felipe, Rodrigo Cerqueira, Grupo Globo. Passado essa primeira fase de objetivos conquistados e também o seu dia livre de folga agora na segunda-feira.